Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente a uma parte que Deus deu para uma serva de Deus, irmãos. Coloquei um vídeo aqui, o vídeo anterior, irmãos, sobre um testemunho e uma pregação de um irmão que atendeu ali no Jardim Miriam. Esse irmão, ele era do Vila Bela. Irmãos, e neste testemunho que Deus deu para o servo de Deus, na pregação que estava pregando, Deus deu um testemunho. Esse testemunho, irmãos, eu coloquei aqui, nós abordamos. E veja bem, irmãos, muita irmandade, irmãos, confirmaram a mesma coisa do que acontece na vida de todos os irmãos. Todos nós somos perturbados, irmãos, né? Somos perseguidos por espíritos maus, né, irmãos? E essa serva de Deus, ela narrou aqui e me mandou uma parte que Deus mostrou para ela. E isso veio a confirmar, irmão, essa parte que eu coloquei neste dia anterior, irmão, sobre nós vigiar. Vamos vigiar, porque, irmãos, às vezes nós vamos dar brecha, né? Como a serva de Deus disse aqui, às vezes não é Deus que se distancia de nós, mas sim nós que se distanciamos da presença de Deus, né, irmãos? E às vezes acontece, muitos irmãos, às vezes a gente eu coloquei esses dias aqui um testemunho sobre a televisão, né? O qual muitos podem falar, irmão Paulo, a televisão antigamente tem bastante testemunho de espíritos saindo de dentro da televisão, né? Mas vocês usam a televisão aí para assistir os cultos online. Irmãos, esse caso da televisão, a televisão em si não é ruim. A televisão em si não traz dano a ninguém. A televisão ali desligada, né, não traz dano a ninguém. Antigamente tinha testemunho a respeito da televisão, que muitos viam, irmãos, alguém saindo de dentro da televisão. Tem vários testemunhos. Mas por quê? Não é o programa que estava saindo, é sim o inimigo que estava mostrando que o que você estava vendo ali na televisão não estava compatível com a tua vida de crente. E vamos falar a verdade, muitos, né, nesses tempos atrás aí viam muitas coisas erradas na televisão e ficava ali prostrado perante aquelas coisas erradas. Não o aparelho em geral, que o aparelho é o mesmo. Mudou, configuraram aí, não é mais de tubo, né? Agora de LED, gasta menos energia. Mas o que você colocar ali para assistir, você vai assistir. E hoje nós podemos manipular este aparelho de TV. Porque muitos estão vindo com a internet. E você não tem desculpa de falar que você viu algo em que a própria emissora colocou. E sim, se você procurou na televisão algo, né, errado, você mesmo que programou aquela coisa errada. Vocês estão entendendo? Mas a respeito disso, que a serva de Deus mandou aqui uma parte que Deus deu para ela, em que ela estava, vamos dizer, nessa mesma situação, né, da pregação. Mas é algo assim, irmãos, em que a serva de Deus via coisas também em sua casa, né? E o inimigo, irmão, ele entra através de coisas pequenas, viu? O inimigo às vezes é numa idolatria de um bicho de pelúcia, idolatria de um cachorro, de um gato. Às vezes ele entra no animal para gerar confusão na família. Vamos ouvir o que a serva de Deus tem a contar, o que Deus mostrou para ela a este respeito. O bom dessa serva de Deus em que ela conta o que Deus mostrou e ela mesmo no final ela decide e ela mesmo fecha esta parte, ela dando a opinião dela. E ela também, irmão Paulo, passe para a querida Irmandade e cada um de vocês, irmãos, opine o que vocês acham. Porque os comentários dos vídeos anteriores, irmãos, todos aí relataram por uma boca só em que vê coisas erradas na sua casa. Nós temos que nos policiar. Nós temos que estar ali 24 horas, irmãos, em comunhão. Porque se nosso olho, se os nossos olhos
do da carne pudesse ver, o do espírito vê. Se você ficar na comunhão, você vê. Se os olhos da carne pudessem ver nu e cru assim, o que nos rodeia, irmãos, você ia ficar com medo de ficar nos lugares sozinho. Vamos ouvir o que a serva de Deus tem a contar aí. É uma parte muito linda. Eu não vou retornar mais no vídeo para não ficar muito extenso, para não cansar muito a Irmandade. Mas é uma parte muito linda que Deus mostrou para ela. Vamos ouvir na comunhão, tá bom? Vamos lá. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Comentem e dê o seu joinha. Até mais. Então, irmão Paulo, igual eu havia dito aí, eu orei a Deus, pedi a Deus um sinal, falando que eu não estava aguentando mais, e para Ele me mandar um socorro, mandar um anjo para me ajudar a lutar, a sair do fundo do poço, que eu não estava aguentando mais, irmão. Aí eu adormeci, sabe? Isso foi depois que meu esposo saiu para trabalhar, e foi hoje, uma volta de 5h15 em diante. E os meninos estavam em casa, que hoje é sábado, não tem aula. Então, depois que meu esposo saiu assim, eu adormeci mesmo, sabe? Não foi nem dormir, foi uma dormência forte que me deu, sabe? Eu tava assim, eu ouvi uma voz nitidamente falando comigo. Falou assim: eu vou cercar a cidade. Eu vou cercar a cidade. E ali, eu falei assim: Senhor, no pensamento, o Senhor vai cercar a cidade? Como assim? O que é isso, Senhor? O que é isso? Cercar a cidade? Aí, não falou mais nada, eu tive um sonho. Tive um sonho que eu estava no Recreio, num lugar onde eu morei, que eu cresci, cidade pequenininha, que tinha a rua, né? Do lado tinha debaixo um grupo escolar, os menorzinhos estudavam no primário, tinha um predinho lá de cima, atravessando a rua, subia uma escada, tinha um prédio lá, de 2 andares, onde ficavam as turmas mais adiantadas. Então, esses 2 colégios tinham o espaço para brincar. Eu estava ali, eu era um adolescente, sonhei que eu era um adolescente ali, mas no meu sentimento eu era como eu sou aqui hoje, mas eu me via um adolescente, no sentimento. Aí, de repente, eu estava nesse pátio do colégio de cima, dos 2 andares, brincando ali, andando, não estava nem brincando, estava andando, vendo as crianças correr, brincando. Então, ali, de repente, apareceu um menino de uns 11 anos, bonitinho, né? Me lembrou muito o meu menino aqui, de 11 anos. Então, aquele menino chegou perto de mim, eu comecei a conversar com ele, de repente, o irmão já viu aquele peixe chamado piranha e o tubarão? Já viu como é que é a boca deles? O tubarão, quando come alguém, machuca uma pessoa que sangra. E a piranha, quando pica alguém. Pois é, então era daquele tipo a boca, todo ensanguentado, parecia que tinha uma grade. A boca do menininho ficava grande, assim, porque chegava a ficar quadrada a boca dele, de tão grande assim. Ele fazia assim e aparecia tipo uns dentes, assim, sabe? Ensanguentado. E aquela criança, do nada, apareceu e veio me atacar. Ela veio me atacar no pescoço, assim, do lado direito, e eu segurando aquela criança, jogando ele para: você não pode fazer isso, por que você está me atacando? Você não tem esse direito, o que você está fazendo? E eu lutava, irmão, lutava, e era uma força que aquela criança tinha inigualável, sabe? E eu lutava ali, lutava, e por fim aquela criança saía e voltava normal, começava a conversar comigo. Eu falei: por que você está fazendo isso? Por quê? Você não pode fazer isso. Aí de repente ele vinha e me atacava de novo, sabe? Ficava aquela mutação de humano para bicho, de humano para bicho, só a boca dele. Aí jogava aquela criança para lá, eu saía, de repente aquela criança começava a me caçar, sabe? Aí de repente assim, eu já estava num predinho de cima, assim, lá no pátio. Aí de repente eu vi, sabe, irmão? As crianças, todo mundo brincando, eu vi um homem de fogo.
Ele não era um ser humano, ele tinha a aparência de um homem. Não tinha cabelo, não tinha nada, ele era um fogo humano. Ele corria com maior velocidade, assim, nas montanhas, assim, porque lá tem muita montanha, esse lugar que eu sonhei, né? Onde eu cresci, na verdade. Tinha muita montanha. E aquele homem de fogo ia cercando a cidade, realmente, do mesmo jeito que falou. Ia cercando a cidade assim. Então nós estávamos cercados por aquele homem de fogo. E aquela criança lá dentro, atormentando todo mundo. Já estava com a boca toda cheia de sangue. Parecia que tinha machucado muita gente. Estava com muito ódio, muito enfurecido, sabe? Me atacando muito. Aí veio me atacar assim, peguei, tirei ele, caiu no colo de uma professora, já caiu deitado. E a professora falou: por que você está judiando dessa criança? Eu falei: eu não estou judiando, é ele que está judiando de mim. Ele tá lutando contra mim, ele quer me matar, ele está matando muita gente, ele quer me matar. Então, eu, de repente, a professora confiou nele, de repente ele foi atacar a professora pegou, arrancou e jogou ele assim, eu já não vi ele mais, né? E ali naquele tormento eu já estava chorando muito. E eu ia pro grupo de baixo, sabe, irmão? Correndo assim, com medo, chorando. Eu já estava chorando desesperada, sabe? Porque foi uma cena terrível. E parecia que ele já tinha atacado muitas pessoas. E ele me achava, vinha em cima de mim, eu lutando. Eu estava sem força já, sabe? Porque ele era muito forte. Aí, por fim, irmão, eu saí dali, já me vi em outro lugar, na praça da cidade. Eu estava passando assim, eu estava já, sabe, eu estava já no meu extremo. Sabe aquele sentimento, vontade de chorar, mas você não conseguia chorar o choro? Eu chorei lá, naquela cena terrível. Mas quando eu cheguei na praça, eu não estava chorando, eu estava guardando o choro para mim. Eu estava já no extremo querendo soltar o choro. Aí eu passei, assim, tinha duas mulheres varrendo a pracinha, tipo que eram pessoas que varriam a rua, né? Eram duas irmãs. As duas eu conheço, né? Uma é esposa do nosso encarregado de orquestra, a outra era esposa do irmão nosso. Então, ela estava cantando aquele hino 12. Estava cantando aquele hino 12. E eu já estava de calça comprida, toda mendiga, toda, sabe, maltrapilho, acabada espiritualmente, acabada materialmente. Você está entendendo? Então, assim, eu peguei, passei por elas, elas ficaram me olhando, eu falei: continua, tá lindo, continua cantando, que coisa mais linda. Sempre em Jesus confiarei. Esse hino, a coisa mais linda do mundo, é um hino 12. Olha para você ver como é que Deus falou comigo. Então, eu passei e fui, deitei num banco da praça, chorando muito. Aí, essas duas irmãs, que eu creio para mim, que são dois anjos, né? Que Deus enviou para falar comigo. Elas, uma delas, que é a esposa do encarregado, ela encostou a mão assim em mim, assim, e falou assim: levanta daí, para de chorar, venha varrer, porque hoje é seu dia de varrer. Eu falei: não, hoje eu não estou em condição de varrer, amanhã eu varro. Aí ela falou assim: não, amanhã não dá mais tempo, porque amanhã é sábado. Hoje é o dia de você varrer. Aí eu peguei, levantei dali e segui meu rumo embora, puxando a calça assim que estava no meu corpo, tudo maltrapilha, sabe? E fui seguindo, chorando muito. Ai, irmão, eu acordei. Eu acordei em pranto, chorando, mas chorando muito. E eu não conseguia parar de chorar. Orei a Deus chorando, falei: Senhor, me dá uma guia. O que eu faço? O que eu faço com o meu lar? O que eu faço com essas crianças? São tudo adolescente. Porque, na verdade, eu costumo chamar de aborrecente, porque é muito aborrecimento que dá pra gente. E o de 17 anos é batizado, é músico, vai ser oficializado no final do ano. O de 11 anos também toca violino, vai ser oficializado. Ele não é batizado, mas já toca nos ensaios, no culto de jovens. Então, eu resolvi reunir os dois e a moça na mesa hoje cedo.
reuni, contei tudo, esse sonho, contei tudo que o adversário está fazendo. Por quê? Porque eu estava com um joguinho no celular, irmão. Os dois também estavam com um joguinho no celular. E a menina estava com o celular fazendo coisas absurdas. Mas do menino de 11 anos e da moça, eu já tinha quebrado o celular deles. Eu tomei o celular deles por causa de jogo e por causa de coisas feias. Eu falei assim, da próxima vez que eu tomar esse celular, eu vou quebrar. Agora eu só vou guardar eles, um castigo. Na próxima vez que eu pegar coisas feias no celular e jogo, eu vou quebrar e vocês não vão ter mais celular enquanto não te fizer 18 anos. E assim foi. Eu peguei coisa feia no da menina e peguei jogo e coisa feia no do menino. Quebrei o celular. Eu fiquei triste porque eu quebrei o celular, irmão. Eu fiquei triste com isso, sabe? Mas já não tinha mais solução. O meu ego já não estava dando mais para suportar. Aí quando foi hoje, eu reuni os três na mesa e contei tudo e falei, a partir de hoje não quero jogo no celular. Coloquei meu celular assim e falei, olha aqui os menus. Vê o que vocês veem aí. Dei um por um, a menina olhou, o do meio olhou, o mais velho olhou. Não, vó, não tem nada, só tem aplicativo. Falei, bom, então tá, é assim que eu quero de vocês. O seu, Eric, no caso, né, o menino de 17 anos, porque os dois já até então já não tinha mais celular. Aí expliquei tudo, falei, olha, Deus permitiu o diabo me judiar, de lutar comigo. Ouvi voz falando que ia sitiar a cidade, que ia invadir as escolas, sabe? Que ia cercar a cidade. E isso tanto é espiritual como material também pode acontecer. O material que se torna espiritual na realidade. Então, irmão, eu expliquei tudo para eles e é um alerta que Deus deu para mim. Hoje, graças a Deus, eu criei força. Eu mandei tirar a Netflix, paguei o joguinho do meu celular e com certeza o mais velho pagou o joguinho também. Eu falei, e no sonho, falava sobre o jogo no celular, né? Eu tinha um joguinho de bolinha no celular, de bolinha. Mas no celular ali tinha magia. Só que eu não estava nem importando com isso. Um jogo de bolinha é inofensivo, mas não é inofensivo. É terrível, né? Então é um alerta que Deus me deu, é uma última oportunidade, eu creio. Não vou mais, eu mandei tirar a Netflix, não quero saber, né? É igual eu falo, hoje, né, irmão, cedo eu estava ouvindo um vídeo que o irmão postou falando sobre essas coisas, né? Sobre a palavra, né? Sobre a casa que tinha fantasma. Eu não acredito em fantasma. Eu acredito que o adversário estava usando. Então, dentro da minha casa, eu estava vendo vulto, estava vendo barulhos, estrondos horrorosos dentro do meu quarto, que eu assustava. Falei, Silvio, meu esposo, o que é isso? Que barulho é esse que você fez? Ele falou, eu não fiz barulho, eu tô aqui do seu lado, é de madrugada. Falei, o que é isso? Eu estava vendo vulto dentro do meu quarto, irmão. Estava vendo vulto, barulho na cozinha. Não tinha ninguém. Meu esposo saía e não tinha ninguém. Os meninos estavam para a escola, não tinha ninguém, eu estava sozinha. E os cachorros latiam desesperadamente. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? Eu preciso tomar uma atitude. Senhor, eu oro, Senhor, e eu não sinto. Irmão, eu já não estava mais manifestando, não estava mais sentindo a presença de Deus. Eu ia orar, a minha mente era tomada, eu abria e fechava os olhos, eu não conseguia firmar meus olhos na comunhão ao céu. Estava com pensamentos de sumir, de largar a família, de me matar, eu estava terrível. Irmão, eu cheguei a assistir um filme demoníaco, mas eu já estava cega espiritualmente, sabe, irmão? Porque o diabo ele veio mesmo para destruir os crentes, porque o que está no mundo já é dele, né? Então nós crentes temos que vigiar muito. Então eu estava nessa situação, irmão. A minha vida espiritual estava acabando, por acabar, a minha vida material também, nada dá certo. Eu falei, Senhor, cadê a tua palavra na minha vida? Cadê, Senhor, as promessas do Senhor na minha vida? Eu estava cobrando de Deus, que Deus estava afastando de mim, mas na verdade era eu a culpada, eu que estava afastando de Deus e estava colocando meus netos também para afastar de Deus. Por quê? Não foi por vontade própria, foi um prato que foi oferecido, eu não tive prudência.
E esse prato hoje foi desfeito, em nome de Jesus. Então, é um alerta, né, para mim, alerta para a Irmandade, para ter cuidado com os celulares, com Netflix, com filmes demoníacos. Acha que é só filme, não tem problema? Tem. O Netflix foi o primeiro, a primeira rede que eu tenho para mim, né, que postaram, que fizeram um vídeo na tal de Porta dos Fundos que eles falam, fizeram um filme de Jesus gay, né, aquele assunto assim, que é tão desagradável até falar, né, mas foi ali que tudo começou. Esses aplicativos, esses meios de comunicação, de filme, essas coisas, foi colocado pelo adversário mesmo. Então vamos tomar cuidado. Só Deus sabe o que eu passei esses dias tudo. Enfermidade que Deus curou do meu neto. Deus estava permitindo que voltasse. Claro que Deus cura, fica curado para sempre. Então, a partir do momento que eu comecei a afastar de Deus, eu estava levando meus netos também. Então, hoje, em nome de Jesus Cristo, eu fiz uma última oração ontem, falei com Deus, que eu estava desesperado, que eu queria um anjo ali para me ajudar a lutar. E Deus mandou 2. E me ajudou, sabe? Falou comigo. E isso foi um despertamento para mim. O que era dia de varrer? Porque o dia de varrer, irmão, lá, naquele sonho, primeiro, o homem de fogo cercando a cidade é o diabo. E aquela criança era o servidor dele, para atormentar. Aí tá. E eu consegui sair daquele tormento ali e fui andando. E ali até que eu encontrei aquelas 2 mulheres, 2 irmãs varrendo. Mas na verdade eram 2 anjos que foi ali para me ajudar. Eu estava tão fraca que levantei e saí. Mas, na verdade, aqui na realidade, é o seguinte. Amanhã eu varro. Não, mas o seu dia de varrer é hoje. Sexta-feira. Aí, o que eu fiz? Juntei meus netos na beira da mesa, sentei com eles, expliquei, contei o sonho. Falei com eles tudo que tinha de falar, que a partir de hoje nós vamos voltar a ser o que éramos antes. Vamos ser crente e vamos mandar esse diabo embora em nome do Senhor Jesus. Vamos queimar ele no glória, igual foi o vídeo que o irmão postou. Vamos queimar ele no glória. Glória, glória, glória a Jesus. É assim. Vamos voltar a orar, apresentar nosso alimento, vamos voltar a orar para dormir, vamos voltar a orar sempre que tivermos oportunidade. Eu estudava a Bíblia com eles, irmão. O de 11 anos, ele estava falando o Salmo 91 inteirinho, sem errar. A moça também, o Salmo 23, o rapaz também. Agora, o senhor pensa, eu, por falta de vigilância, eu estava acabando com a minha família. E estava acabando com a minha vida espiritual também. E levando 3 comigo. Mas graças a Deus, Deus me ouviu mais uma vez, né? Então é um alerta aí, não vamos deixar nossos filhos ver esses filmes. Ah, é coisa à toa, joguinho de bolinha. Não, não pode. Aí hoje eu falei que hoje, a partir de hoje, nós vamos ser crente. Doa quem doer. Falei sobre a escola, você vê, a menina estava brigando na escola. Estava brigando, irmão, coisa que ela nunca fez. Ela não é batizada, mas ela já estava brigando, arrumando um encrenca dentro da sala de aula, no recreio. Estava brigando de braço, de palavrões. Então, tudo isso, culpada foi eu. Eu não tenho vergonha de dizer, porque nós somos carne, somos fracos, né? O diabo, às vezes, oferece um prato. A gente pensa, veio de uma pessoa amiguíssima minha, amiguíssima, que jamais eu pensei que fosse me fazer tanto mal. Mas ela também, ela não é crente. Então, ela me ofereceu o Netflix com a maior boa vontade. O erro foi meu ter aceitado. Eu não lembrei da palavra que o Senhor falou uns tempos atrás, faz bastante tempo, que o Senhor está avisando que alguém vai oferecer um prato para você, não aceita não, que é do diabo. Irmão, passou muito tempo. Aí ofereceram isso para mim, eu aceitei, mas eu não lembrava mais da palavra. Então eu não vigiei. Então nós temos que vigiar, dar atenção com a palavra. Então o meu lar a partir de hoje é um lar de Deus, não tem Netflix, televisão vai ser regrada, né? Só para o culto, ver os irmãos tocar, assistir até mesmo o vídeo do irmão Paulo, e assim, sabe? Então eu cortei muita coisa, né? Nós vamos ficar na comunhão com Deus, porque é terrível, irmão, é terrível. O que eu passei hoje, isso foi um aviso,
para mim. Que se eu não parasse, eu ia morrer espiritualmente. E ia levar mais 3 inocentes comigo. Então, isso é um alerta muito grande. Eu chorei, eu acordei chorando, sem saber o que fazer. Fiquei desesperada. Orei e pedi a Deus forças, né? Para que eu possa estar falando com meus netos. Eu falei, eles entenderam e me deram razão. Então, a culpada fui eu, né? Então, eu quero tirar essa culpa de cima de mim e voltando a ser o que éramos antes aqui dentro dessa casa, né? Então, tá bom, irmão Paulo. Eu queria falar isso com o irmão, né? O irmão ouvir aí o que o irmão acha de tudo isso, o irmão dar opinião. Se a Irmandade quiser dar opinião, se o irmão quiser, né, falar alguma coisa, porque isso é realidade, irmão. Televisão, hoje, eu falando aqui, se eu fosse parar e pensar, eu não colocaria televisão dentro de casa, principalmente quando tem adolescente e criança. Irmão, Foi eu que comprei a televisão, paguei, coloquei ela aqui dentro. Mas se eu fosse parar e pensar hoje, eu não colocaria nunca na minha vida, eu colocaria uma televisão aqui. Porque só passa bobagem, não tem nada de aproveito. A única coisa proveitosa ali é os cultos, né? Muita gente fala, o aparelho não tem culpa. O aparelho está apagado ali, ele não está fazendo mal nenhum. Mas a partir do momento que você liga ele, já está te fazendo mal danado, porque só tem coisa que não presta. Só dia de quarta e domingo que tem coisa boa, que são os cultos, né? Ou então a gente querer assistir um vídeo, né? Do irmão Paulo, um vídeo de hinos, né? É a única coisa que presta. Então fica esse alerta aí, vamos tomar conta da nossa vida espiritual, porque o diabo está furioso. Está oferecendo prato mesmo. Vamos ter cuidado com a Netflix. Muito cuidado, irmão. Deus que abençoe.